Graça e paz do Senhor Jesus, amados irmãos, amada igreja. Nos reunimos mais uma vez nessa quarta-feira para podermos juntos celebrarmos o nome do nosso Deus, para podermos juntos cultuarmos ao Senhor nosso Deus. Grande satisfação poder, mais uma vez poder me achegar a cada um dos irmãos, mesmo nesse tempo de afastamento, como eu tenho dito sempre, nós estamos unidos em espírito, nós estamos unidos numa só fé, num só Senhor e numa só intencionalidade, que é de cultuar ao Senhor, nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 1, apenas o versículo de número 11. Malaquias, capítulo 1, versículo de número 11. Malaquias 1, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: Mas desde o nascente do sol até ao poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Repetido: mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Amém e amém. Que de fato nós possamos, hoje e sempre, cantarmos a grandeza, a majestade e todo o poder residente na presença do Senhor nosso Deus. Onde você está aí agora? Você pode fechar os seus olhos para que nós, unidos em oração, unidos em espírito, unidos em intenção, possamos adorar e bendizer o nosso Deus. Pai querido, Pai amado, Pai santo, nós te louvamos, ó Deus. Te louvamos pela realidade da presença do Senhor em nós, da presença do Senhor agindo em nossas vidas, Deus. Muito obrigado por mais um dia. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas negligências espirituais. Nós chegamos ao Senhor nessa noite, ó Deus, com o nosso coração totalmente desejoso, com o nosso coração totalmente sedento, ó Deus, por mais e mais do Senhor, por mais e mais a Tua presença, por mais e mais a Tua glória, Deus. Que de fato o Senhor possa nos encher neste momento, com a graça que provém do alto, com o amor que provém do Senhor, ó Deus, para cada um de nós. Abençoa a vida de cada um dos meus irmãos e amigos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, que o Senhor inunde a vida deles também, com a graça que procede do Senhor para cada um de nós. Queremos te louvar nessa noite. Aceite o nosso culto, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar quão grande é o nosso Deus.
Nós louvamos ao Senhor. Nós iremos falar a respeito disso daqui a pouco, na ministração uma mensagem dessa noite, de como nós, como servos de Deus, somos convidados a enaltecer, a exaltar, a engrandecer o nome do Senhor nosso Deus. E nessa canção nós estaremos declarando que o Senhor Deus é a estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe e a paz. Somos convidados a louvar a esse Deus pelo seu imenso, grandioso e incomparável amor. Vamos cantar Estrela da Manhã?
agora na palavra do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 34. Salmo de número 34. Vamos abrir sua Bíblia no Salmo de número 34. Salmo de número 34. Nós começaremos hoje uma exposição no Salmo 34. Nós iremos ver sobre as disposições espirituais e o agir de Deus em nossas vidas. Nós iremos ler apenas os 3 primeiros versículos do Salmo de número 34. Salmo 34, apenas os 3 primeiros versículos. Salmo 34, do verso 1 ao verso 3, diz o seguinte: bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor será sempre nos meus lábios. Gloriar-se no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão, porque engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Vamos repetir a leitura desse texto? Bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Amém e amém. Amados irmãos e amigos que nos acompanham por meio das redes sociais, nós vamos começar hoje, como eu acabei de dizer, uma série de exposições no Salmo 34, e no decorrer das próximas semanas eu irei fazer de forma sequencial. Na terça, na quarta-feira uma parte, no domingo uma parte, até encerrarmos todo o Salmo 34. Eu tentarei extrair dele o máximo possível de aplicações para nós, para a nossa vida, nesses nossos dias, que de fato seja uma bênção para cada um de nós. O Salmo 34 é um salmo atribuído ao rei Davi, e é um salmo de ação de graça, um salmo em que Davi dá graças a Deus pelos livramentos que ele de fato recebeu do Senhor. Alguns estudiosos atribuem esse salmo ao momento em que Davi fingiu-se de louco diante do rei Abimeleque, ou Abimeleque na verdade. Então alguns atribuem esse salmo a esse momento da vida de Davi, em que ele de fato escreve aquele salmo quando Abimeleque reconhece Davi como um louco e dispensa Davi, que fugia dos seus inimigos, e posteriormente ele vai então para a caverna de Adulão, aonde ele levanta ali um exército para retomar o seu trono novamente. Então, o Salmo 34 é um salmo de graças a Deus, um salmo de ação de graças pelo livramento que o Senhor concedeu ao salmista no meio das tribulações. Nós, se ao menos recebermos, se ao menos percebermos, amados irmãos, isso acontece constantemente, nós, sem ao menos percebermos, nós todos os dias, nós em todos os momentos de nossas vidas, nós recebemos um número incontável de livramentos. Nós às vezes contabilizamos os livramentos de Deus apenas como nós percebemos e vemos algo. Olha, hoje quase que um carro me atropelou, livramento de Deus. Olha, hoje quase que isso aconteceu comigo, livramento de Deus. Nós às vezes gostamos de contabilizar ou de enumerar apenas aqueles livramentos que nós
temos a percepção e nós vimos. Na verdade, o Senhor, Ele concede livramentos a nós em todos os momentos, desde o momento em que nós acordamos, até o momento em que vamos dormir, e para ser de forma mais completa, até mesmo enquanto nós estamos dormindo, até mesmo quando nós estamos ali confortáveis em nossas camas, né? Descansando o sono dos justos, como diz a palavra do Senhor. Deus ainda naquele momento está velando por nós. Deus ainda naquele momento está nos guardando com o seu amor e com a sua maravilhosa e abundante graça. O Senhor de fato cuida dos seus servos com graça e com amor que não podem ser medidos por nada neste mundo. O Senhor então, Ele nos cerca com a sua graça e com o seu poder constantemente. Então nós, como servos do Senhor, guardados por Ele constantemente, recebendo da parte dEle um livramento de forma ininterrupta, nós como servos de Deus, nós como discípulos de Jesus, nós somos convidados então a dar uma resposta a esse cuidado que Deus tem para conosco. Nós somos convidados, então, compelidos, convocados pela palavra de Deus, a darmos uma resposta espiritual, a darmos uma resposta em forma de gratidão a Deus por todo esse cuidado que Ele tem tido conosco. E é isso que o Salmo 34 diz, e é isso que o salmista faz, praticamente em todo o conteúdo do Salmo de número 34. Ele reconhece o cuidado absoluto de Deus sobre a sua vida, e o salmista então entende que esse cuidado absoluto de Deus, que esse cuidado é que não pode ser retirado de sobre os servos de Deus, deve receber uma resposta espiritual, deve receber uma resposta da nossa parte para com Deus. E essas respostas são aquilo que eu chamo de disposições espirituais. Sobre isso queremos falar hoje, de como Deus age e qual a resposta que nós temos que dar em forma dessas disposições espirituais. Deus faz para nós e nós damos uma resposta espiritual. Nós temos uma disposição interna na nossa alma para respondermos com atos de louvor, com atos de adoração, com atos de reconhecimento. Todo esse livramento, todo esse cuidado que Deus tem tido para com cada um de nós. Eu chamo isso de disposições espirituais ou atitudes espirituais. Ou seja, a intenção que nós temos de dar a Deus o devido reconhecimento. Reconhecimento por quê? Reconhecimento para quê? Reconhecimento por causa da bondade de Deus. Reconhecimento por causa de tudo aquilo que Deus faz por nós. E nós às vezes não conseguimos enxergar tudo isso na sua amplitude ou na sua grandeza. No decorrer do Salmo 34, nós veremos como essas disposições espirituais também irão cooperar para o nosso bem, também irão cooperar para que nós tenhamos uma vida agradável a Deus, e de como essas disposições espirituais também irão cooperar para que nós tenhamos uma vida cheia dos benefícios de Deus para as nossas vidas. Hoje irei discorrer em cima dos 3 primeiros versículos, irei discorrer de como os servos de Deus devem devem praticar, devem se prostrar, devem se colocar diante de Deus em relação à sua bondade, em relação àquilo que Deus tem feito para conosco. Infelizmente, muitos ditos cristãos, eu sempre uso essas duas palavrinhas, ditos cristãos, porque cristãos não são aqueles que dizem que o são. Não são aqueles que o dizem que o são. Na verdade, o nosso cristianismo, ele não é evidenciado apenas por aquilo que falamos. O nosso cristianismo, ele caminha em cima de 2 pilares. Aliás, em cima de 3 pilares. Aquilo que nós cremos, aquilo que nós falamos e aquilo que nós vivemos. São 3 coisas que devem caminhar junto. A nossa crença, a nossa fé deve comedir as nossas palavras, e as nossas palavras devem estar alinhadas e aliadas ao nosso discurso e à nossa fé e à nossa crença. Então, infelizmente, muitos ditos cristãos veem em Deus apenas uma fonte onde eles vão para receber. Muita gente foi ensinada desde pequeno que Deus
é apenas uma fonte onde nós nos achegamos para sermos de alguma forma beneficiados e recebermos alguma coisa da parte de Deus. Isso não é relacionamento. Num relacionamento nós não nos relacionamos apenas para receber. Qualquer tipo de relacionamento nessa terra, ele inclui dar e receber. O relacionamento de patrão e empregado, dar e receber. No relacionamento familiar, pai com filho, esposa e esposa, há uma via de mão dupla. Então todo relacionamento ele tem essa via de mão dupla. Mas tem pessoas que querem relacionar-se com Deus apenas no âmbito de receber. E nunca está disposto a oferecer nada a Deus. Nunca está disposto a dar nada a Deus. Nunca está disposto a ofertar. E quando eu falo de oferta, aqui não estou falando meramente de dinheiro, mas uma oferta de vida, uma oferta de louvor, uma oferta de adoração a Deus. Amados irmãos, Deus tem nos dado, Deus tem dado infinitamente mais do que nós de fato merecemos. Eu costumo dizer que nós realmente não merecemos nada da parte de Deus, mas temos recebido infinitamente mais do que nós poderíamos imaginar ou pedir. Se nós temos recebido de Deus de forma abundante, de forma copiosa, nós então somos convidados a dar a Deus aquilo que de melhor existe em nós. Darmos a Deus aquilo que de melhor nós pudermos oferecer a Ele. É sobre isso que eu quero falar hoje. Quero falar sobre 3 coisas hoje, sobre 3 disposições espirituais, sobre 3 intenções, 3 atitudes que nós precisamos dar a Deus em resposta aos seus livramentos, em resposta à sua graça, em resposta à sua misericórdia absoluta. E a primeira coisa que eu quero falar com os irmãos nessa noite, está no verso 1, é de que todas as situações vividas por nós devem ser transformadas em louvor a Deus. Repetindo, todas as situações vividas por nós devem ser transformadas em louvor a Deus. Olha o que diz o verso 1. Bendirei o Senhor em todo tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Há pessoas, amados irmãos e irmãs, que ficam procurando motivos, que ficam procurando ocasiões especiais para levantar manifestações de louvor a Deus. Algumas pessoas acreditam que devem existir ocasiões especiais, por isso tem gente que só louva a Deus no dia de domingo, ou só louva a Deus num momento como esse que estamos em culto. Há pessoas que acreditam que devem existir ocasiões especiais para levantarmos a Deus manifestações de louvor, apenas em ocasiões especiais. Amados irmãos, a simples manutenção da minha vida e da sua vida pelo Senhor, o simples e especial cuidado rotineiro e diário de Deus, deveriam ser e devem ser, na verdade, motivos mais que suficientes para levantarmos todos os dias manifestações profundas e absolutas de louvor a Deus. Profundas e absolutas. E é justamente entendendo isso que o salmista diz: eu irei bendizer o Senhor. Sabe o que é bendizer o Senhor? Tem a ver com falar bem. Falar bem de Deus, falar bem do ser de Deus, enaltecer o ser de Deus. O salmista diz: eu irei falar bem de Deus em todo tempo, em todas as ocasiões, e na minha boca, diz ele, e na minha boca não faltará motivos para louvá-lo, e o seu louvor, diz ele no verso 1, estará continuamente nos meus lábios. Amados irmãos, muita gente confunde louvor apenas com canções e músicas de conteúdo evangélico. As músicas, os hinos, os cânticos espirituais, eles estão inclusos dentro daquilo que chamamos de louvor. Mas louvor não é só cantar.
Louvor não é só ouvir e cantar hinos, ouvir e cantar cânticos espirituais, cânticos congregacionais. Na verdade, nós louvamos ao Senhor por meio de nossas vidas. Nós louvamos ao Senhor por meio de orações. Volta e meia, eu participei de cultos que alguém dizia que alguém faça agora uma oração de louvor a Deus. Então nós podemos louvar a Deus por meio de orações. Louvamos a Deus por meio de nossas vidas, nosso viver a diário. E logicamente, nós também louvamos a Deus por meio de hinos e por meio de cânticos. Então no verso 1, o salmista está fazendo uma santa convocação para que, observadas as ações e o agir de Deus em nossas vidas, nós de fato possamos dar a seguinte resposta a Deus: engrandecer e louvar o ser dele. Eu sei que talvez eu tenha pensado nisso enquanto eu preparo as pregações e as mensagens nesses dias. Eu sei que talvez a sua alma, nesse exato momento e nesses nossos últimos dias, talvez possa estar dizendo consigo mesmo, ou estar dizendo no seu coração: como eu posso encontrar motivos e razões para louvar a Deus nesses dias? Eu me lembro de um texto em que o salmista diz: por que está abatido a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Olha que coisa magnífica e gloriosa. Espera em Deus, pois ainda eu louvarei. A alma daquele salmista encontrava-se perturbada, agitada e deprimida. Ele disse: olha, não. A resposta que nós daremos a essa depressão, a resposta que nós daremos a essa opressão, essa tristeza, é louvor a Deus. Vamos aguardar no Senhor, dizia o salmista. Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Talvez você não tenha, a sua alma não tenha conseguido enxergar motivos pelos quais o louvor do Senhor não pode sair da sua boca. Motivos pelos quais o louvor do Senhor não pode sair dos seus lábios, do seu coração e da sua mente. O mundo está em pânico. As coisas estão ficando cada vez mais difíceis e sem data para normalizar. E de repente algumas pessoas podem pensar, talvez você tenha pensado nesses dias: como é que eu vou louvar? Como é que eu vou engrandecer? Como é que eu vou enaltecer o nome de Deus? Nisso e por isso. Eu vou lhes contar uma pequena história que eu contei na igreja, umas 2, 3 vezes, e ela se encaixa perfeitamente nisso que eu estou dizendo para os irmãos nesse exato momento. Conta-se uma história fictícia, logicamente. Conta-se que um empresário do ramo de sapatos chamou um dos seus vendedores e deu-lhe a missão de ir para uma terra longínqua vender sapatos. Esse empresário era do ramo de sapatos, de calçados na verdade. Ele manda um dos seus vendedores para uma terra longínqua vender sapatos, e o seu vendedor, em obediência ao seu patrão, vai até aquela terra longínqua. Quando ele chega naquela terra longínqua, ele percebe então que ali ninguém usava sapatos, ninguém tinha nenhum tipo de calçado. E ele ficou então muito triste, ele ficou muito frustrado, ele ficou muito abatido, desanimado, porque ninguém ali usava sapato. Como é que ele iria vender sapatos para uma terra e para um lugar onde ninguém usa calçado nenhum, onde todo mundo anda descalço? Então aquele homem, sem nenhuma perspectiva de venda de calçado nenhum, ele volta para casa, volta para a sua terra, encontra-se com o seu patrão, e frustrado ele diz para o seu patrão: olha, eu não vendi nenhum sapato, eu não vendi nenhum calçado, porque não tem como vender calçados e sapatos num lugar onde ninguém usa nada, onde ninguém usa sapato, onde todo mundo anda com os pés no chão. Então é impossível que uma venda de calçados prospere naquele lugar. Aquele empresário então chamou um outro vendedor e deu-lhe a mesma função, de ir até aquela mesma terra longínqua para vender calçados. O outro vendedor então vai para o mesmo lugar, com a mesma intenção do primeiro vendedor, chega naquela terra longínqua, e quando aquele vendedor chega ali, ele observa e vê que ninguém usava sapatos. Só que ao invés de ficar frustrado, ao invés de ficar desanimado, os olhos daquele segundo vendedor brilharam.
E ele diz: que maravilha, que oportunidade. Então volta às pressas para casa e diz para o seu patrão: não existe lugar melhor, não existe lugar mais próspero, não existe um mercado mais aberto para se vender calçados do que naquela terra, porque lá ninguém tem sapato, todo mundo anda descalço. Eu venderei ali milhares de pares de calçados, a demanda lá será muito grande. Amados irmãos, não sei se vocês entenderam o que eu quero dizer, mas vou explicar para os irmãos. Dois vendedores foram enviados com a mesma missão, para o mesmo lugar, se depararam com a mesma realidade, mas eles tiveram uma percepção diferente e opostas entre si acerca da situação. Um ficou frustrado por ninguém usar sapatos e voltou para casa sem vender nada. O outro ficou maravilhado por ninguém usar sapatos e viu ali uma grande oportunidade para se vender sapatos. Um não viu nada, o outro viu a maior oportunidade da sua vida. A questão é, aonde que essa historiazinha de vender sapatos se aplica em nossas vidas, se aplica em nossa mensagem e se aplica em nossa disposição de não deixar com que o louvor de Deus falte em nossos lábios. É simples, amados irmãos. Você pode olhar para esses nossos dias, você pode continuar vivenciando esses nossos dias da mesma maneira que um dos dois vendedores. Você pode olhar para a sua vida, você pode olhar para esses dias estranhos e dizer: que terrível, que calamidade, que caos, o que vai acontecer? Você pode ficar aí deprimido, ficar quieto no seu canto. Você pode ficar aí recluso, triste, abatido. Foi o que o primeiro vendedor fez. Ou você pode tomar a mesma atitude do segundo vendedor e fazer esse momento que nós estamos vivendo e passando uma oportunidade para engrandecer e para louvar o nome de Deus. E eu quero te ensinar como é que você vai fazer isso. Você pode dizer para o Senhor em forma de louvor: Senhor, eu não sei o que o Senhor está fazendo, mas eu sei que o Senhor está fazendo uma coisa e é uma grande coisa. E eu sei que o que o Senhor está fazendo é grande. Não sei o que é, mas eu sei que o Senhor está fazendo algo grande. E eu sei que o Senhor está fazendo algo maravilhoso. Senhor, todos os seus atos, ainda que eu não consiga ver ele em sua plenitude, mas eu sei que todos os seus atos são magníficos. Eu sei que todos os seus atos são dignos de louvor, dignos de reconhecimento e dignos de adoração. Amados irmãos, o Senhor, e nós podemos continuar dizendo a Deus, o Senhor está mostrando ao mundo que é o Senhor que governa e controla todas as coisas, e mais ninguém. Que é o Senhor que sempre possuiu o poder absoluto e o controle absoluto de todas as coisas. E quando nós declararmos isso em forma de adoração e louvor a Deus, nós podemos dizer: por isso seja engrandecido o seu nome, ó Deus. Seja o seu nome louvado entre as nações. E que a tua santa e eterna presença seja o nosso guia, o nosso conforto, o nosso consolo nos dias bons e nos dias maus. Grande é o Senhor, diz o salmista, e muito digno de ser louvado. Você pode fazer isso. Você pode ficar por aí reclamando, murmurando e esperando nos homens algo que nós só encontraremos em Deus. Louvar, amados irmãos, e louvar a Deus é mostrar apreço e gratidão a Ele. Quando nós louvamos a Deus, nós lembramos tudo que Ele fez, tudo que Ele está fazendo e tudo que Ele fará em prol do seu povo e para a glória do seu nome. Louvar a Deus é uma forma de adorar ao Senhor. Então a primeira coisa que nós encontramos aqui nesse texto é essa verdade, que nos lábios dos servos de Deus não podem faltar, em hipótese alguma, oportunidades para louvar ao Senhor. Todas as situações, gravem e anotem, todas as situações vividas por nós devem ser transformadas em louvor a Deus. A segunda verdade nós encontramos aí no verso de número 2, que diz o seguinte: gloriar-se no Senhor a minha alma.
Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Gloriar-se no Senhor, ó minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. A segunda verdade que nós encontramos aqui é que a alma do servo de Deus deve encontrar prazer nele. A alma do servo de Deus deve encontrar prazer nele. É essa verdade que nós estamos e nós extraímos do verso 2 do Salmo de número 34. A expressão gloriar-se, amados irmãos, nos traz o sentido e o entendimento de alguém que encontrou prazer e alegria em Deus. Parece complexo encontrar prazer e alegria em Deus, mas não é. Nós, amados irmãos, somos dotados e fomos dotados com essa capacidade. Por exemplo, quando Deus construiu o nosso corpo e construiu a nossa língua, Ele colocou na nossa língua uma infinidade de sensores para sentirmos o sabor das coisas. Aquilo que chamamos de paladar. Você coloca um limão na boca, sente o gosto de azedo. Você coloca uma Nutella na boca, sente aquele gosto maravilhoso para quem gosta de Nutella, né? Você coloca uma pizza na boca, você consegue definir os gostos. Você coloca uma bebida doce, uma bebida um pouco com um sabor diferente. Você come a comida, você come algo mais apimentado, a sua língua então vai diversificando os sabores e o seu cérebro vai então transformando isso. Eu, por exemplo, gosto muito de pimenta. Eu como pimenta praticamente quase todo dia. É algo que me traz prazer quando eu coloco a pimenta ali em alguma parte da comida. Dificilmente alguém fica com raiva com barriga cheia, né? Dificilmente. Quando a gente termina de comer, aquele senso de satisfação e prazer toma conta da gente. Então o nosso corpo foi dotado com capacidade para sentir e para experimentar as coisas. Por exemplo, nós então pelo paladar conseguimos distinguir os sabores das coisas. Aquilo que é quente, aquilo que é frio, aquilo que é gostoso e aquilo que é ruim. Quando Deus fez os nossos olhos, Ele dotou os nossos olhos de capacidade para contemplar as milhares de cores com as quais Ele pintou toda a sua criação. Eu tenho tido nesses dias o grande privilégio de estar no mar, nos finais das tardes, e infelizmente as pessoas se trancaram nas suas casas e nem a cara na janela tem colocado mais. Mas eu, dentro de uma embarcação, tenho visto a forma como o céu, Deus tem pintado o universo. Conversava com o irmão Cristo um dia desse, enquanto nós aguardávamos ali, sentados naquela embarcação, nós olhávamos para o céu, eu disse, olha que coisa maravilhosa. Deus pintou o céu, então tinha cinza, azul, branco, laranja, amarelo. Tinham várias cores com que Deus pintou o céu e os nossos olhos podiam contemplar. E logicamente que uma vez que os nossos olhos contemplam algo bonito, aquilo gera satisfação, prazer e alegria na nossa alma. Então Deus nos criou com olhos capazes de ver as infinitas cores com as quais Ele criou, Ele fez a sua criação. O nosso corpo, amados irmãos, está cheio desses sensores para nós sentirmos algo, para nós experimentarmos algo quando nós tocamos alguma coisa, quando nós bebemos alguma coisa, quando nós comemos alguma coisa, aquilo que nós comemos, bebemos, vivemos e tocamos, aquilo traz para nós o senso de satisfação, o senso de prazer, o senso de alegria. A alma humana, amados irmãos, ela também foi dotada. A alma do servo de Deus, a alma que foi regenerada por Deus, ela só encontra prazer e satisfação nele mesmo. Então a alma do servo de Deus, ela foi regenerada. E essa alma regenerada, ela só encontra alegria, ela só encontra satisfação, ela só encontra prazer em Deus e na presença dEle. É por isso que o salmista, depois de pecar, ele diz, torna-me a dar a mim mesmo a alegria da salvação. Uma alegria que o salmista só experimentava quando ele estava em perfeita concordância com o querer e com a vontade de Deus para a vida dele. Para a vida dele. Então, amados irmãos, nós só encontramos satisfação e prazer em Deus. E como alguns servos de Deus, imaturos, têm se frustrado ainda, porque têm buscado uma outra fonte, outras coisas que lhes tragam satisfação e preenchimento. Amados irmãos,
o ser de Deus e toda a sua grandeza é que pode trazer alegria à alma do servo de Deus. Da mesma forma que coisas visíveis e palpáveis e degustáveis trazem alegria e prazer ao nosso corpo e à nossa mente, o ser de Deus e toda a sua grandeza manifesta, traz alegria e prazer à alma dos seus filhos. E é justamente por isso que o salmista afirma aqui: os humildes o ouvirão e se alegrarão. Ouvir a Deus, amados irmãos, para uns é um pesadelo. Ouvir a Deus para outros é algo absolutamente sem valor algum. Ouvir a Deus para alguns e para outros é uma mera chatice. Mas para os filhos de Deus, ouvir a Ele é motivo de grande alegria e é motivo de grande satisfação para o seu povo. Eu nunca conheci um crente em Jesus. Eu nunca conheci alguém que teve a sua alma verdadeiramente regenerada. Eu nunca vi um desses dizer: olha, eu não sinto prazer ao ouvir a voz de Deus. Eu não sinto, a minha alma não fica satisfeita, preenchida e completa quando eu ouço a voz de Deus, seja pela meditação das Escrituras, seja por meio da pregação da palavra, seja por meio de um cântico, de um hino. A nossa alma, ela se identifica com Deus e com a sua presença. A nossa alma se identifica com isso. É por isso, amados irmãos, que a expectativa, é por isso que a esperança que eu e você temos não pode estar em outro lugar a não ser em Deus. A minha expectativa e a sua expectativa, a minha esperança e a sua esperança não pode estar em outro lugar a não ser Deus e todos os seus feitos, e todos os seus decretos, e todos os seus atos maravilhosos e grandiosos. E esses nossos dias, amados irmãos, têm sido uma grande prova dessa verdade. Uma grande prova dessa verdade. Muitas pessoas colocaram as suas expectativas em coisas materiais. Muitas pessoas colocaram suas expectativas na estabilidade da vida humana. E as pessoas que colocaram as suas expectativas e as suas esperanças em coisas materiais e na estabilidade humana, eles estão hoje jogados num fundo de grande desespero, num poço de profunda frustração. Porque a expectativa e a estabilidade deles foram frustradas por Deus. Foram frustradas por Deus. Mas aqueles que desde sempre têm se gloriado em Deus, aqueles que desde sempre têm encontrado prazer, satisfação e gozo em Deus, eles estão vivendo de forma normal e comum. Nós, os que servimos ao Senhor, nós cujas vidas foram fundamentadas, lançadas na eterna presença de Deus, estamos vivendo nossos dias perfeitamente normais. Perfeitamente normais, no que diz respeito à nossa perspectiva de vida eterna, logicamente. Logicamente. Nós temos nos gloriado em Deus. Os que desde sempre gloriaram-se em Deus e nos feitos dele, estão tranquilos. Estão tranquilos. Estão totalmente tranquilos. Aqueles que fizeram de Deus a sua fonte eterna de satisfação. Eu digo para vocês que estão me ouvindo, quem encontra paz, aliás, quem encontra prazer em Deus, não vive em tédio. De vez em quando eu vejo alguém colocar na internet, né? Ai, que tédio. De vez em quando eu vejo alguém colocar isso na internet. Quem encontrou satisfação em Deus, ele não vive em tédio. Quem encontrou satisfação, quem tem se gloriado em Deus, ele não vive em murmuração. Ele não vive desconfiado, mas pelo contrário, a alma dele está satisfeita. E uma alma satisfeita não pode ser abalada por nada que aconteça neste mundo. Deixa eu perguntar, você tem se gloriado no Senhor? Tem encontrado prazer pelo simples fato de você estar vivendo na presença dEle? Tem encontrado esse prazer? Quando todas as demais coisas que sempre trouxeram prazer forem jogadas ao chão, você ainda assim vai conseguir crer e ver em Deus a fonte que você sempre precisou para viver?
Você conseguirá encontrar alegria em Deus quando Ele colocar, se necessário, todas as coisas que você sempre confiou como estabilidade para a sua vida? Você conseguirá encontrar em Deus esse prazer quando tudo aquilo que você intentou para esse ano ou para os próximos anos sai tudo ao contrário daquilo que você imaginava? O conhecido texto de Abacuque, capítulo 3, os versos finais do capítulo 3, nos relembra essa verdade. Abacuque, no capítulo 3, ele nos prova que a nossa única e completa satisfação só pode existir quando ela é colocada em Deus. Porque todas as demais coisas são temporais, são passageiras. Olha o que Abacuque diz. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Abacuque 3, 17, 18. Abacuque está dizendo, olha, e Abacuque vê num contexto de agricultura e de pecuária, onde viam basicamente plantando e criando animais. Ainda que toda a minha plantação não produza nada, ainda que as ovelhas sejam roubadas, e que não haja nenhum tipo de gado animal, em outras palavras, ainda que eu esteja quebrado financeiramente, ainda que eu esteja quebrado economicamente, ainda que todos os meus projetos empresariais, projetos econômicos, projetos pessoais, ainda que todos os meus sonhos sejam frustrados, olha, eu vou me alegrar no Senhor. Aleluia. Eu vou me alegrar no Senhor. Eu vou exultar no Deus da minha salvação. Abacuque nos mostra aqui aonde ele tinha posto a sua fonte primária e eterna de prazer e satisfação. Eu já vi gente querer acabar com a vida quando terminou um relacionamento. Ah, acabou meu namoro, acabou meu noivado, vou me matar. Já vi casos como esse. Eu vi gente que por perdas temporais, perdas materiais, abandonaram a fé, já fizeram uma infinidade de coisas que deveriam ter feito. Mas Abacuque disse não ainda. Ou seja, se isso acontecer, amados irmãos, nós não sabemos quais serão os desdobramentos dos próximos dias. Eu mesmo acreditei que seria tão rápido. Nós completamos amanhã 30 dias que estamos afastados de todas as nossas atividades. 30 dias amanhã. Eu achei que duraria 10, 15 dias. A expectativa desse negócio ser postergado para não sei quantos meses para frente ainda. Tomara que não. Isso continuar, nós sabemos que as coisas ficarão assim, bem complexas e complicadas. Não apenas no âmbito físico e financeiro, mas no âmbito mental das pessoas. Mas eu e você não colocamos a nossa confiança. Eu e você não colocamos nossa fonte de prazer e satisfação nisso. A nossa fonte de satisfação, prazer e alegria está em Deus, na sua presença. Se tem algo que nunca poderá ser arrancado de nós, é a presença de Deus. Amém? Nunca poderá. Servos de Deus nas covas dos leões, cercados por leões, não conseguiram arrancar a presença deles. Da fornalha de fogo, não conseguiram arrancar a presença de Deus. Diante de gigantes, diante de bestas, feras, povos inimigos, diante dos mais cruéis de imperadores, diante de carrascos, arrancaram tudo o que o povo de Deus tinha do ponto de vista humano. Arrancaram tudo. Mas não conseguiram arrancar a fonte eterna de satisfação e prazer do povo de Deus, que é a sua presença. Amados irmãos, se nós estivermos nos gloriando em Deus e na presença dele, o mundo pode partir em 1000 pedaços.
nós estaremos plenamente seguros e assegurados pela graça de Deus. Amém e amém. O servo de Deus, ele gloria no Senhor. Gloriar-se no Senhor, ó minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. A alma do servo de Deus deve encontrar prazer nele. Terceira e última verdade com a qual nós iremos meditar nessa noite. Os servos de Deus, terceira e última verdade, são aqueles que em unidade elevam a majestade de Deus. Os servos de Deus são aqueles que em unidade elevam a sua majestade. Olha o que diz o verso de número 3. Engrandecei o Senhor comigo. Engrandecei o Senhor comigo. E todos a uma lhe exaltemos o nome. Lembrei de uma canção, né? Engrandecei o Senhor, engrandecei-o comigo. E todos a uma exaltemos seu nome. Acho que é o Paulo César Baruch que regravou essa canção, que é muito mais antiga. Amados irmãos, igreja só é igreja quando vive em unidade. E nós, amados irmãos, somos unidos não por termos os mesmos gostos em comum. O Kevin está aqui atrás lá do celular aqui, né? O Kevin não gosta de camarão. É o único ser humano que não gosta de camarão. Eu sempre repito na verdade. Todo mundo que eu encontro é fissurado com camarão, que eu não gosto nem de ver camarão. Eu conheço gente que não gosta de um monte de coisa. Eu, por exemplo, os irmãos sabem de cor, né? Eu tenho uma briga séria com a cebola, né? Tenho um problema sério. A gente não tem gosto. Tem gente na igreja que quer comer a cebola pura, né? Tanto que gosta. Já disse na igreja que tem um irmão que come cebola como quem come maçã. Não é esses gostos pessoais que nos fazem sermos um no Senhor. Tem gente que gosta de um time, outro gosta de outro time. Tem gente que gosta de uma cor, outra pessoa gosta de outra cor. O povo de Deus não é unificado por ter os mesmos gostos em comum, as mesmas preferências. O povo de Deus é unificado por um só propósito. O povo de Deus é unificado por um só propósito. E qual é o propósito que une? Qual é o propósito que mantém unido todo o povo de Deus? Amados irmãos, o propósito que nos mantém unido é o propósito de tornarmos e fazermos grande e exaltado o nome daquele que nos redimiu. E fazer com que todas as nações ouçam, vejam e se prostrem diante daquele que fez os céus e a terra. Que todas as nações ouçam e vejam que não há um outro Deus além do Senhor, o nosso Deus. É isso que nos mantém unidos. E esse é o convite do salmista. Ele convida as pessoas que estavam próximas a ele e ao seu derredor, que pudessem se unir a ele, a uma só voz, a uma só intenção, a uma só disposição espiritual de engrandecer o Senhor e de exaltar o seu nome. E de exaltar o seu nome. Eis aqui uma disposição espiritual empregada a nós esses dias. Porque nós, amados irmãos, somos tendenciosos a ver a grandeza de Deus apenas quando Ele faz coisas para promover o nosso bem-estar particular ou nos conferir bênçãos temporais. Ah, como Deus é grande. Por que Deus é grande? Ah, porque Ele fez isso por mim. Ah, como Deus é grande. Por que Ele é grande? Ah, porque Deus me concedeu isso. Somos tendenciosos a enxergarmos e a vermos a grandeza de Deus apenas quando nós somos beneficiados com alguma bênção temporal, quando Ele nos confere algo para o nosso bem-estar particular. Então nós ouvimos, Deus é grande. Amados irmãos, a grandeza de Deus e dos seus atos está presente quando Ele faz e quando Ele não faz. Nós precisamos crer nessa verdade. A grandeza de Deus está presente quando Ele faz e quando Ele não faz. Nesse último versículo da nossa meditação, o salmista continua convocando os demais para se unirem a Ele, nessa atitude de culto a Deus, nessa atitude de entrega a Deus, nessa atitude de reconhecimento a Deus. E dessa vez o salmista diz, vamos tornar grande o nome de Deus, quando ele diz engrandecer o Senhor.
Vamos tornar grande o nome de Deus. Se unam a mim, vamos exaltá-los. Amados irmãos e amigos, é para isso que nós fomos chamados. É para isso que nós somos resgatados, comissionados e enviados. Nós somos chamados para isso, nós somos salvos para isso, nós somos redimidos para isso. Para quê? Para colocarmos o nome de Deus, para colocarmos a majestade de Deus, para colocarmos a glória de Deus no mais alto lugar. Aleluia! Para colocarmos o nome de Deus no mais alto pináculo da nossa existência. É para isso que fomos chamados e salvos. Para colocarmos o nome de Deus, a majestade de Deus e a glória de Deus no mais alto lugar. O Senhor, amados irmãos e amigos, deve ter a primazia no trono do nosso coração. O Senhor, a presença dEle, deve ter primazia, ou seja, deve ocupar o primeiro lugar, acima dos nossos planos e projetos pessoais. A igreja então se reúne para fazer isso. Você agora aí na sua casa, eu aqui, e permitindo o Senhor daqui um tempo, em nosso templo, nós nos reunimos e nos reuniremos para fazer isso, para engrandecer e exaltar o nome de Deus. Mas mesmo quando não estamos reunidos presencialmente, a unidade que nós temos em Deus por meio do seu Espírito continua nos conduzindo a engrandecer o nome dEle. Ainda que não presencialmente, ainda que não reunidos fisicamente, a unidade que nós encontramos e temos em Deus, unidade essa conquistada e dada a nós por aquele sacrifício feito naquela cruz do Calvário, continua nos conduzindo então a engrandecer a Deus, a exaltar o nome dEle por onde quer que nós estejamos. Nesses nossos dias, amados, nós estamos espalhados e juntos ao mesmo tempo. Há algo magnífico em fazer parte do povo de Deus. Nós estamos espalhados, cada um na sua casa, mas nós estamos juntos ao mesmo tempo, unidos em espírito, uma só fé, um só Senhor, um só batismo, como diz as Escrituras sagradas, juntos ao mesmo tempo, apesar do distanciamento físico. E nessa unidade, amados irmãos, nós não podemos perder a oportunidade de dizer que Deus é grande, de dizer que a grandeza de Deus é incomparável, e que nós temos o santo dever de elevar o nome de Deus, o santo dever de exaltar a Deus. E exaltar a Deus, amados irmãos, significa reconhecer a posição elevada que Deus tem sobre tudo e sobre todos. É agirmos e vivermos de forma a colocar Deus sempre no lugar de destaque. Exaltar a Deus é literalmente levantá-lo, colocá-lo acima de tudo, colocá-lo num lugar de destaque. Vamos fazer, amados irmãos e amigos, vamos fazer isso nesses dias. Preste atenção nessas minhas últimas palavras. Vamos fazer isso nesses dias. Vamos fazer isso nesses dias onde o mal está tentando triunfar. E de que forma o mal tem tentado triunfar nos nossos dias? Espalhando caos, espalhando pânico, espalhando o senso e a ideia de que todas as coisas estão absolutamente fora de controle, onde a escuridão tenta avançar sobre a nossa fé, não sabendo a escuridão que a nossa fé possui uma natureza inabalável. Então, amados irmãos, diante desse vendaval de incertezas, vamos declarar com a nossa alma e com a nossa boca a seguinte verdade. E de vez em quando repita isso para você mesmo. Eu de vez em quando repito algumas verdades para a minha alma. Como o salmista, como os salmistas repetiam para a alma deles. A verdade que nós precisamos repetir nossa alma é essa. Não importa o que aconteça, Deus é grande. Não importa o que aconteça, Deus é excelso. Não importa o que aconteça, Deus é e está exaltado de eternidade e em eternidade. Amém e amém. Eu encerro dizendo o que o profeta Isaías nos escreveu
no capítulo 25 do seu livro, no versículo 1. Olha que verdade absoluta e profunda para mim e para você nesse final de noite. Olha o que Isaías escreveu no capítulo 25. Senhor, Tu és o meu Deus. Aleluia. Senhor, Tu és o meu Deus. Eu te exaltarei e louvarei o Teu nome, pois com grande perfeição tem feito maravilhas, coisa há muito planejadas. Aleluia. Aleluia. Senhor, Tu és meu Deus. Isaías escrevendo: eu te exaltarei e louvarei o Teu nome, pois com grande perfeição tem feito maravilhas, coisas há muito planejadas. Coisa há muito planejadas. Que nós, como povo de Deus, possamos louvá-lo sempre, alegrar-se e encontrar prazer em Deus sempre, e numa só intenção, e numa só disposição, engrandecê-lo e exaltá-lo hoje e sempre. Amém, amém e amém. Vamos cantar ao Senhor um cântico conhecido de todos os crentes espalhados, pelo menos em toda a nação brasileira. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Queria convidar você aí na sua casa. Fica a boca fechada, não. Não fique a sua boca fechada. Abra a sua boca e cante ao Senhor que Ele é grande. Cante ao Senhor o mais alto que você puder aí na sua casa. Não fique com vergonha. Se você é um crente em Jesus, eu sempre digo que na igreja temos que ter vergonha de pecar. Temos que ter vergonha de pecar. Mas cantar ao Senhor não. Vamos cantar em alto e bom som. Cante como se você estivesse aqui no templo. Que grande é o Senhor e muito digno de louvor.
enaltecemos a tua santa presença. E nos gloriamos o Senhor nessa noite, Deus. Pai, que todos os nossos objetivos e planos pessoais que não estiverem em perfeita concordância com a sua vontade, ó Deus, que eles possam ser frustrados, ó Deus, pelo Senhor. Não permita que nós encontremos, Deus, satisfação, alegria, prazer e contentamento em outra coisa que não seja a sua glória, que não seja a sua face, que não seja o Senhor, Deus. Nos ajude nesses dias, Pai, a engrandecermos ao Senhor, a nos gloriarmos no Senhor, a regozijarmos, ó Deus, no Senhor. Que a nossa alma, meu Pai, seja satisfeita em tudo o que o Senhor é e em tudo o que o Senhor faz por nós. Obrigado por esse cuidado contínuo e diário. Obrigado por essa graça copiosa derramada todos os dias em nossas vidas. Aquece e fortalece o nosso coração nesses dias sombrios, Deus. E nos faça caminhar de forma vitoriosa e triunfante, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E é no nome dele que nós oramos. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe a sua família. Fica firme. Deus tem muito mais para nós. Fica firme. Porque o Deus que começou a boa obra em nós, segundo a palavra dele, é poderoso para terminá-la. Ele vai terminar para a glória do próprio nome dele. Amém? Que Deus te abençoe. E permitindo ele, nos encontraremos novamente domingo para celebrarmos e cultuarmos o nosso Deus. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente no nome dele. Amém e amém.